Olá pessoal, então se você chegou até aqui é porque você trabalha com móveis sob medida, móveis planejados ou qualquer outro produto similar, tá? Eu quero fazer só um apanhado geral aqui da realidade hoje da nossa empresa. Quero que a nossa empresa sirva como exemplo para vocês, porque eu acredito que a nossa empresa ela se enquadra mais ou menos no perfil de empresas, de pequenos empreendedores, microempresa, enfim. Quero só jogar alguns dados aqui antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, tá? O primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês é esse: a sua empresa não precisa ser uma empresa grande para poder exportar para o mercado internacional. A nossa empresa é uma empresa pequena, é uma marcenaria pequena. Nós temos 6 funcionários, temos 5 pessoas trabalhando na produção e uma pessoa trabalhando no escritório e eu, tá? Então somos num total de 7 pessoas contando comigo. Por que eu estou falando isso? Para tirar aquele mito de que para ser uma empresa exportadora, para você exportar móveis para os Estados Unidos ou para a Europa ou para onde quer que seja, você precisa ser uma empresa grande. Isso não é verdade, tá? A nossa empresa é uma empresa pequena. Desde o começo, acho que quando a gente fez a nossa primeira exportação, que foi final de 2018, éramos em 4 na produção em vez de 5, então, enfim, tinha uma pessoa a menos ainda. E isso aí só prova que não tem tamanho, tá? Qualquer empresa pode exportar. A nossa empresa é do Simples Nacional, então uma microempresa. Segunda coisa que eu gostaria de esclarecer sobre o inglês. Se você vai exportar para o mercado americano, idealmente, se você falar inglês, vai ajudar muito. Porém, não é obrigatório, tá? A gente já teve, acho que 2 ou 3 exportações para cliente final. Ou seja, a gente produziu aqui e enviou o produto para um consumidor final, e esse consumidor era um cliente brasileiro, eram clientes brasileiros, né? Então, enfim, toda a parte de negociação, de contratos, apresentação de projeto, tudo isso foi feito em português. Hoje, tendo conhecimento de todo o processo de exportação, eu sei que é possível sim você exportar sem falar inglês, né? Você pode contratar o pessoal da logística aqui do Brasil e eles vão fazer todo esse feedback em português para você. Se você achar o seu cliente brasileiro, que tem muitos nos Estados Unidos ou na Europa, enfim, você tem grandes chances de conseguir fazer essa operação inteira sem falar nada de inglês. Porém, obviamente, você falando inglês ou tendo alguém que fala inglês dentro do teu escritório, isso vai ajudar muito para que você abra o leque de possibilidades. Por exemplo, se você vai falar com uma construtora ou com um arquiteto parceiro, principalmente se eles forem nativos dos Estados Unidos, é normal que eles né, vão falar inglês, e nesse caso você teria que ter algum suporte aí para dar essa assessoria para vocês. Mas eu repito que não é obrigatório. Eu acho que ainda sem falar inglês vocês conseguem vender, produzir, exportar e fazer todo o processo sem grandes problemas. A gente vai elaborar mais em cima disso aí dentro dos módulos, mas é só uma dica inicial, tá? Terceira consideração, questão de empresa lá fora, né? Quase a mesma situação do inglês. Você não precisa ter empresa lá fora para exportar, você não precisa ter escritório lá fora para exportar, você não precisa ter galpão, warehouse, que a gente chama, que é como se fosse enfim, a indústria, né? Você não precisa ter um espaço físico lá fora para exportar. Ou seja, você consegue fazer essa operação de maneira muito enxuta. Repito isso, a nossa primeira exportação foi exatamente assim. A gente identificou um cliente, fez o projeto, fez a exportação. A gente não tinha empresa lá fora, não tinha conta bancária lá fora, não tinha... Enfim, foi tudo novo, né? Então, só estou falando isso também para que você não fique com esse preconceito de que você precisa ter uma infraestrutura e uma estrutura grande lá fora para que você possa começar a exportar. Isso não é verdade. Você consegue fazer a operação toda aqui do Brasil de qualquer maneira. A quarta consideração seria sobre os incentivos fiscais. Então, muita gente não sabe, mas o governo brasileiro ele tem interesse que as empresas brasileiras exportem, né? Porque a gente vai estar basicamente fomentando a cadeia produtiva do Brasil, gerando emprego aqui dentro, manda o produto para fora, esse dinheiro então é trazido para o Brasil, e isso o governo tem muito interesse que aconteça, né? Por isso, o governo ele dá vários incentivos fiscais e tributários na parte da exportação. Tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui para móveis. Se você é do Simples Nacional, vamos arredondar um número aqui, você faz uma venda para o teu cliente aqui no Brasil e você paga 11% de imposto de Simples Nacional. Se você faz essa mesma venda para um cliente dos Estados Unidos, você paga 4,5%. Ou seja, você literalmente paga menos imposto para vender para os Estados Unidos do que para vender para um cliente no Brasil.
E isso no começo era inacreditável, não entendia como é que essa conta batia, né? Mas é exatamente isso, você paga menos imposto exportando do que fazendo uma venda interna. E isso é feito para que estimule as empresas brasileiras a exportar. Então esse é mais um motivo para que você internacionalize a sua empresa. Outra questão, suporte gratuito oferecido pelo governo, tá? O governo tem vários programas que a gente vai elaborar mais também nos próximos módulos. São programas como o PIX, Apex Brasil, Brazilian Furniture, são programas do governo que ajudam empresas a exportarem. Tem várias ações para empresas com maturidade diferente de exportação. Se você está começando agora, eles têm programas específicos para quem está começando. Se você já tem alguma maturidade, eles têm programas também dedicados a isso. Se você já exportou alguma vez, eles têm agências que aí pegam o teu produto e tentam fomentar para outros compradores lá fora. Ou seja, eles conseguem abraçar bastante a cadeia das empresas brasileiras. Outro mito que a gente também vai derrubar é a questão da facilidade de trazer o dinheiro de fora do país para dentro do Brasil, tá? Hoje a nossa empresa já conta com uma estrutura mínima lá fora, que é uma conta bancária, enfim, né? A gente ainda não tem escritório físico, a gente ainda não tem galpão, mas a gente já tem uma empresa aberta lá fora, a gente tem uma conta bancária no nome da empresa e isso acaba sim facilitando um pouco o trâmite. Porém, nas primeiras exportações que a gente fez, a gente não tinha. Então toda a operação foi feita direto os pagamentos do cliente final, né, do nosso cliente lá fora nos Estados Unidos, fazendo um pagamento para nossa conta aqui no Brasil. E enfim, acho que é isso aí, tá? Agora a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito, a gente vai abordar quais os produtos que estão em alta, quais países que estão importando bastante do Brasil, que aí vocês também já conseguem direcionar o esforço de venda de vocês, quais são os produtos mais vendidos, vocês também conseguem direcionar o esforço de vocês. Enfim, tem vários assuntos aí importantes que a gente vai tratar a partir de agora, beleza? Eu separei então mais ou menos uns 10 tópicos para a gente conversar, tá? Vou colocar esses vídeos todos separados aqui, esses 10 módulos com assuntos separados para que fique fácil depois, se você tiver alguma dúvida referente a só a parte burocrática, ou só a parte de vendas, ou só a parte de contratos. Então vou separar isso para que fique fácil de vocês acharem depois e reassistirem o vídeo, enfim, tá? Fiquem à vontade para nos enviar algum e-mail aí se tiver qualquer dúvida extra, tá bom? Valeu!